Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Peço, por gentileza, que você nesse momento curve a sua cabeça mais uma vez. Vamos a Deus em oração. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia, o dia que o Senhor preparou para nós, o dia do Senhor. E nesse dia tão importante, solene, nós nos reunimos para adorá-lo. Nos reunimos para entoar louvores, para falar com o Senhor em oração e também para ouvir a Tua Santa Palavra. Nesse momento nós refletiremos nela e pedimos ao Senhor mais uma vez por auxílio. Ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, afasta de nós o cansaço físico, afaste de nós as distrações. Ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa mente focada na reflexão que teremos. Ajuda-nos, Senhor, nos lembrando da razão que estamos aqui. Estamos aqui para adorar o Senhor, para ouvir a Tua voz, para cultuar o Senhor coletivamente, para agradecer ao Senhor, porque tivemos uma semana inteira dedicada às coisas relacionadas à nossa vida, aos nossos cuidados, e agora separamos esse dia especial, porque o Senhor separou esse dia para nós, para deleite, adoração, descanso e comunhão. Então ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Peço a você que, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 20. Eu quero ler com vocês apenas 2 versos, o versículo 1 e o versículo 19. Vou dar ênfase nas palavras, primeiro dia da semana, presente nos 2 versos. Versículo 1 do capítulo 20 de João, lemos assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Agora verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Pode tomar o seu assento? Meus irmãos, nos últimos sermões, os últimos 3 sermões que eu preguei aqui, nós vimos que o nosso Senhor Jesus, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ele fez as suas aparições. Nós encontramos então nesse dia de domingo pela manhã, depois de tarde, depois no cair da tarde, o Senhor se revelando a algumas pessoas. Temos o registro do Senhor Jesus se revelando logo bem cedinho pela manhã, quando ainda estava escuro. O Senhor então nesse momento se revelou a Maria Madalena e aquelas mulheres que foram no sepulcro a fim de ungir o corpo de Jesus. Depois nós vimos que já na metade da tarde, o Senhor Jesus, ele caminha com 2 discípulos que estavam voltando para suas casas, lá no vilarejo em Emaús, e o Senhor então se põe no meio deles, conversa com eles, chegando lá na casa, o Senhor se revela a eles. Já estamos no domingo de tarde, mas o dia ainda não acabou. O sol ainda não se pôs e o domingo está de pé. O Senhor, então, no finalzinho do domingo, ele aparece aos seus discípulos que estão reunidos às portas trancadas no primeiro dia da semana, no domingo. Por que eu estou dando ênfase nisso? Você já parou para pensar por que os cristãos adoram a Deus no domingo e não no sábado? Porque quando nós olhamos para a antiga aliança, nós automaticamente percebemos, por causa do 4º mandamento, que os judeus se reuniam no 7º dia da semana. Mas quando nós olhamos para a cristandade, desde os seus primórdios, inclusive desde o período dos discípulos, nós percebemos assim uma transição do 7º dia para o primeiro domingo. O primeiro dia que é o domingo. Por que essa transição? Essa transição, ela é decorrente da ressurreição de Jesus. Essa transição que foi natural para eles ocorreu exatamente porque foi no domingo que o Senhor ressurgiu dos mortos. Por isso houve essa transição do Shabat no 7º dia para o Shabat no primeiro dia.
Quando nós olhamos para a tradição judaica, rabínica e sobretudo a tradição talmúdica, ou a tradição que veio depois, tentando interpretar a lei, nós percebemos que os judeus, por exemplo, nos dias de Jesus, eles eram por demais radicais com relação ao sábado. Eles extrapolaram o significado do Shabat e assim precisaram ser corrigidos por Jesus. Vale lembrar que o Senhor Jesus afirma que eles haviam invertido a ordem ou o princípio sabático. Quem foi feito? Para quem? O homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? Jesus diz que o sábado foi feito para o homem, porque produz ou fornece ao homem descanso físico e também um tempo de adoração. Mas a elite religiosa havia mudado tudo, de forma que o sábado judaico nos dias de Jesus passou a ser um fardo, um peso terrível. Você deve se lembrar que lá no capítulo 5, após o Senhor Jesus curar aquele paralítico lá no tanque de Betesda e ter ordenado que ele carregasse a sua maca, aqueles judeus ficaram revoltados com Jesus e a partir disso começaram a perseguir Jesus. Então veja, a perseguição ela ocorreu porque Jesus curou um homem no sábado. Vale lembrar que a lei de Moisés permitia no sábado obras de misericórdia. Por exemplo, se uma mulher tem que dar à luz no domingo, num sábado judaico, tudo bem o médico trabalhar, tudo bem as parteiras trabalharem nesse dia, obras de misericórdia. E agora eles estão diante de Jesus, que está realizando uma grande obra de misericórdia, curando o paralítico, e eles então decidem perseguir Jesus. E essa perseguição que começou no capítulo 5, culminou com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós pensamos nos 10 mandamentos, que todos nós conhecemos de cor, eu, ao olhar para os 10 mandamentos, faço a vocês uma pergunta. Nós devemos obedecer a todos os 10 mandamentos? Todos os 10 mandamentos é para nós? Bom, se você falar que não, você vai ter alguma certa dificuldade com relação à interpretação da lei moral de Deus. Mas tudo bem. Vamos imaginar 9 mandamentos, com exceção do quarto mandamento. Certamente nós não teríamos dificuldades nenhuma com os 9 mandamentos. A nossa maior dificuldade é com o quarto, principalmente porque existem algumas seitas que advogam para si serem defensoras de todos os mandamentos e assim cumprem o quarto mandamento no 7º dia da semana, que são, no caso, os adventistas. Mas a grande questão é, como nós lidamos com o quarto mandamento? Se eu tenho 10 mandamentos e eu afirmo que eu tenho que obedecer 9, por que o quarto mandamento a gente exclui? Por que nós não obedecemos o quarto mandamento? Por que nós não devemos seguir o quarto mandamento? Será que devemos? Será que não devemos? A grande questão é, quando é que houve essa mudança, essa transição? E agora eu devolvo uma pergunta para vocês e eu vou responder de forma bem breve. Você acredita que a lei de Deus deve ser observada hoje? Eu estou fazendo essa pergunta, eu sei que isso aqui eu já tratei em tempos passados, mas estou fazendo essa pergunta porque existe uma grande confusão na mente da cristandade hoje, que faz uma dicotomia, ou seja, uma divisão entre a antiga e a nova aliança, de forma a afirmar que a antiga aliança é só para o povo de Israel, que nós não temos nada a ver com isso. Que na nova aliança é só graça, que na nova aliança não tem lei, porque Deus anulou ou cancelou a lei, porque ninguém conseguiu cumprir, afinal. Mas o fato é que Deus em nenhum momento da história anulou ou cancelou a sua lei. A lei moral, ela faz parte, ela reflete para nós o caráter moral de Deus. E é isso que Deus espera de suas criaturas. Então, a lei deve ser observada hoje, e é possível dar 3 respostas aqui. A primeira resposta que você pode dar aí na sua mente é, sim, a lei deve ser observada, porque nós nos tornamos salvos por obedecer à lei. Nós cantamos salvos pela graça, não é pela obediência à lei. Mas algumas pessoas ainda hoje acreditam que a salvação se dá com base na obediência à lei, seja a lei mosaica ou as leis que criam dentro da sua igreja. Inventa um monte de lei em cima das leis. E acham que obedecendo isso, ou criando esse tipo de legalismo, vão conseguir algum mérito diante de Deus. Então,
Nós não devemos obedecer à lei por causa disso. Se você acredita que você deve obedecer à lei para você ser salvo, você está perdido, porque não houve um ser humano na face da terra que obedeceu à lei, com exceção de Jesus Cristo. Então, esse pensamento está evidentemente reprovado. A segunda resposta que pode ser dada é: não devemos obedecer à lei em hipótese alguma, porque a lei não tem nenhuma relação com os crentes hoje. Nós somos da graça, nós somos a igreja, a lei é para os judeus, então nós somos um povo distinto dos judeus, então não temos nada a ver com isso, pastor. Bom, esse pensamento também está errado. Está errado, porque sim, nós temos relação com a lei de Deus, sim. E por último, nós chegamos na terceira possível resposta. A lei deve ser observada hoje? A resposta é sim. A lei moral. Então preste atenção nesse adjetivo que eu acrescentei. A lei moral de Deus deve ser seguida, observada pelos crentes. Essa é a resposta dada pelos cristãos de linha reformada. Nós entendemos que a lei moral de Deus é o padrão de vida esperado para os filhos de Deus aqui nessa terra. E agora, o que é a lei moral de Deus? A lei moral de Deus é aquilo que foi resumido no Decálogo, ou nos 10 mandamentos. Então nós, como crentes, devemos sim observar os 10 mandamentos, não para sermos salvos, mas como uma resposta à salvação que nós recebemos. Fomos inseridos no povo da aliança, portanto estamos debaixo do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. Então essa posição ela é aprovada e defendida pelos teólogos de linha reformada. Talvez a pergunta que surge agora na sua mente nesse momento é: tá, pastor, mas eu tenho que observar toda a lei? Eu tenho que seguir toda a lei do Antigo Testamento? Porque é o seguinte, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo um sistema de lei complexo, cheio de mandamentos esquisitos que nós não cumprimos hoje. Por exemplo, hoje eu não matei nenhum animal aqui, em adoração. Nenhum sangue foi derramado aqui. Hoje não temos aqui o altar de incenso aqui. Eu não sou um sumo sacerdote. Isso aqui não é um templo. Então veja que existe, de certa forma, nós temos que aceitar isso, que há leis em que nós não seguimos. Mas agora a questão é, como então vamos saber quais as leis nós devemos seguir e quais não? Afinal, se existem leis que devemos seguir, ou seja, leis que estamos debaixo delas, e outras que não, então tem que tomar o cuidado, eu preciso saber quais eu devo seguir e quais eu não preciso. Para não deixar de cumprir aquilo que Deus exige, ou para realizar algo que Deus já cumpriu nessas leis, o seu papel, e eu não preciso mais. Para entender isso, é importante que você entenda que quando nós olhamos para a antiga aliança, quando nós olhamos para as leis que Deus deu ao seu povo, nós as encontramos divididas em 3 aspectos. E eu quero apresentar a vocês agora os 3 aspectos da lei de Deus. O primeiro aspecto que eu quero apresentar a vocês é o aspecto cerimonial da lei. Repito a pergunta: temos que obedecer toda a lei? Para responder essa pergunta, vou fazer outra pergunta. De que lei eu estou falando? Pastor, tem que obedecer a lei? Se eu digo para você, você tem que obedecer a lei, você tem que me perguntar, tá, de que lei o senhor está falando? De qual aspecto da lei o senhor está falando? Porque existem 3 aspectos. Preciso saber para saber se eu tenho que obedecer ou não. As leis, então, são divididas em leis morais, cerimoniais e civis. Quando nós falamos das leis cerimoniais, é muito mais fácil da gente entender. As leis cerimoniais apontam para todo o sistema sacrificial religioso de adoração no tempo de Israel antigo. Essas leis foram dadas com a finalidade de normatizar a adoração do povo da antiga aliança. E aqui entra todos os rituais judaicos prescritos na palavra de Deus. Nós não devemos mais cumprir esse tipo de lei cerimonial. Por quê? Porque todas elas
encontraram o seu cumprimento em Cristo Jesus. Tudo da lei cerimonial da antiga aliança prefigurava o que aconteceria com Jesus Cristo. Não é Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não é Ele o nosso sacerdote? Não é Ele? Essas leis tiveram o seu cumprimento em Cristo, elas apontavam para uma realidade maior, era uma sombra que apontava para Cristo, uma realidade maior. Uma vez que Cristo morreu cumprindo essas leis cerimoniais, nós não estamos mais debaixo dessas leis, não precisamos mais seguir. Quando nós lemos Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 ao 10, o autor, de forma fantástica e brilhante, só a leitura por si só já esclarece isso. Nós vamos perceber que houve uma transição. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu as leis cerimoniais. O autor de Hebreus diz assim: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Regras para adoração são leis cerimoniais. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, um lugar chamado lugar santo. Estavam ali também o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. E aí então, agora o autor vai nos mostrar que depois de tudo isso preparado, veja o que vai acontecer. Estando tudo isso assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E ele fazia isso apenas uma vez por ano. Nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Agora preste atenção, o comentário que o autor de Hebreus vai dar aqui. Dessa forma, o Espírito Santo, olhando lá para esse sistema sacrificial que acontecia no tabernáculo, dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Todo o sistema sacrificial, com aquelas regularidades de sacrifícios, apenas mostrava, era o Espírito Santo mostrando que o caminho aberto para os Santos dos Santos ainda não havia sido aberto para nós, porque o primeiro tabernáculo ainda permanecia. Lembra de João 1,14? As versões mais antigas traduziram assim: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O que é o templo? Ou o que era o tabernáculo? O tabernáculo e o templo eram um local específico que, vamos colocar de forma humana, que comportava a presença divina. Era o local onde Deus se manifestava de forma focalizada, apesar de ser onipresente. Jesus Cristo é o próprio Deus andando entre os homens. Por isso ele tabernaculou entre nós. Ele é o verdadeiro templo de Deus entre os homens. E o autor de Hebreus continua dizendo aqui que isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas, os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, porque se tratava de sacrifícios imperfeitos. Sacrifícios temporários que foram dados de forma didática ao povo de Israel, para que entendêssemos quando o verdadeiro sacrifício fosse realizado, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não podia dar ao adorador de maneira nenhuma uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas o quê? Prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. E aí o autor termina dizendo o seguinte: essas ordenanças exteriores foram impostas a nós até o tempo da nova ordem, ou seja, até o dia em que a nova aliança foi estabelecida. Então percebe que a antiga aliança, com o seu sistema de leis cerimoniais,
apenas apontavam para aquilo que aconteceria em Cristo, e uma vez que Cristo cumpre o seu papel, essas leis deixam de estar em vigência. Por isso, em Hebreus capítulo 10, versículo 1, é nos dito que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, apenas uma sombra, e não a sua realidade. Por isso, aquelas leis nunca conseguem, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar, porque era apenas uma sombra que apontava para uma outra realidade, uma realidade infinitamente maior, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa verdade também foi registrada na nossa confissão de fé, a confissão de fé londrina, lá no capítulo 19, parágrafo 3. Lemos assim: Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais contendo diversas ordenanças típicas, em parte de adoração, prefigurando Cristo, suas graças, ações, sofrimentos, benefícios, e em parte mantendo várias instruções de deveres morais, ou seja, as leis cerimoniais ficaram restritas ao povo de Israel porque apontavam para Cristo, mas as leis morais, elas continuam, elas permanecem. Então todas as leis cerimoniais, sendo impostas apenas até o tempo da reformação, são por Jesus Cristo, o verdadeiro Messias e único legislador, que foi dotado com o poder da parte do Pai para esse fim, cumpridas e revogadas. Então fica-nos evidente que as leis cerimoniais foram dadas com o intuito de apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo, e então todo o sistema levítico tinha esse propósito. Uma vez que isso se cumpriu, nós então não estamos mais debaixo dessas leis. Mas existe um outro aspecto da lei que você precisa considerar: leis civis e judiciais. Israel recebeu do próprio Deus muitas leis. E as leis civis ou judiciais foram dadas para legislar sobre a conduta do povo da antiga aliança. Como eles deveriam se comportar na terra que Deus deu a eles? É necessário lei. Qualquer nação sem lei vira um caos. Então Deus, o rei, estava legislando sobre o seu povo, dando regras. O que Deus estava fazendo aqui era regulamentando a sociedade civil do Estado teocrático, ou seja, teocrático é que Deus era que era o governante, Deus é que conduzia. E agora Deus está então dando regras. Esse aspecto também está claramente registrado na nossa confissão de fé. Veja aí. Para eles, Israel étnico, ele também deu várias leis civis que expiraram com a nação daquele povo, não obrigando ninguém em virtude daquela instituição. Somente a sua iniquidade geral possui valor moral. O que a confissão está dizendo é que essas leis foram dadas para a nação de Israel especificamente. Nós temos aqui a nossa Constituição, nós temos as leis aqui do Japão, nós estamos debaixo dessas leis. E a confissão diz que aquelas leis possuem uma equidade ou um valor moral. E se você observar toda a sociedade bem estabelecida com suas leis, você vai perceber que muitas das leis encontram amparo nas leis do Antigo Testamento. Então essas leis foram dadas para Israel étnico, cumprindo o seu papel dentro da revelação progressiva, e hoje nós não estamos também debaixo dessas ordenanças. Mas agora nós chegamos na lei moral. Se por um lado a lei civil, judicial e a cerimonial não são para nós, por outro lado, a lei moral é. A lei moral, ela é perene, ela é perpétua, ela é para sempre. Porque a lei moral, ela reflete para nós o caráter de Deus. Essa lei moral, ela foi resumida nos 10 mandamentos. E aquilo que Deus espera também dos seus filhos. Veja também como a nossa confissão de fé fala sobre isso lá no capítulo 19, parágrafo 2. A mesma lei que primeiramente foi escrita no coração do homem, continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda. Posteriormente, mais tarde, essa lei foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos, e escrita em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos contêm nosso dever para com Deus, e os outros 6, nosso dever para com o homem. Agora, quando é que Deus deu a lei moral aos homens?
Bom, se você pensar nas tábuas da lei, você vai, evidentemente, dizer lá no Monte Sinai. Só que a lei não foi dada no Monte Sinai. Ela foi registrada em tábuas no Monte Sinai. A lei, na verdade, ela foi registrada no coração do homem lá no Jardim do Éden, muito tempo antes de Moisés. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 2, versículo 14, diz isso. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se para si mesmos lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram, ou seja, dão provas, de que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a consciência, os pensamentos, ora acusando, ora os defendendo. Veja, irmãos, uma igreja gentílica, ou pessoas gentias, que não são judeus, Paulo está dizendo que a lei está gravada no coração dessas pessoas, quando às vezes naturalmente elas acabam obedecendo a lei. Por exemplo, quando você vê um japonês honrando seu pai e a sua mãe, não é porque ele conhece os 10 mandamentos e está obedecendo, é porque de certa forma isso está gravado no seu coração. Deixa eu verificar se vocês entenderam. Como cristãos nós devemos guardar os 10 mandamentos? Se vocês entenderam, vocês vão responder que sim. Então, evidentemente que você vai concordar que nós devemos não ter outros deuses além do Senhor. Primeiro mandamento. Você vai concordar que nós não devemos fazer imagens de escultura? Não tem nenhuma aqui. Você não viu nenhuma imagem aqui. Você há de concordar com aquilo que o terceiro mandamento diz? Que a gente não deve usar o nome do Senhor em vão. Você deve concordar que devemos honrar pai e mãe. Você deve concordar que não devemos matar, adulterar, roubar, mentir e cobiçar. Acabei a lista dos 10 mandamentos, só que eu pulei um. Porque eu tenho certeza que tudo isso é tranquilo para você. Mas quando chega no 4º mandamento, devemos nos lembrar do sábado. Aí você coça a cabeça, fala, e agora, pastor, somos adventistas? Como é que nós vamos obedecer um trem desse? Ih, andei com o Rogério demais no retiro, tá vendo? Como é que nós vamos obedecer um mandamento desse? Como é que nós devemos observar o 4º mandamento? Essa dúvida é sincera e genuína. Sabe como eu respondia para um adventista lá na minha adolescência? Veja como eu fui herege. Eu dizia assim para o adventista, sabe por que nós não guardamos o 4º mandamento? Porque nem Jesus obedeceu. Olha só. Falei que Jesus era um transgressor da lei na minha adolescência. Está vendo? Se você é herege hoje, há esperança para você, porque eu também já fui. Se Jesus não obedeceu à lei, ele é um transgressor como nós. Então é natural que essa dúvida fique na nossa mente, porque afinal nós não somos batistas do 7º dia. Mas o nosso problema começa logo de partida com a palavra sábado. Porque quando a gente fala em sábado, nós já pensamos automaticamente no dia que vem depois da sexta-feira, no 7º dia. E aí isso confunde a nossa cabeça, porque todas as vezes que nós falamos no sábado, nós pensamos no 7º dia, é automático, sábado, 7º dia. Porque é assim que está no nosso calendário. Mas você precisa entender que a palavra sábado, ela significa literalmente descanso. Por quê? Porque foi o dia em que o Senhor descansou da criação. O Senhor criou tudo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Significa que ele está cansado, tirou umas férias? Não, significa tão somente que ele não criou nada. Então a palavra Shabat aparece ali. Inclusive essa mesma palavra pode se referir não somente a um dia, mas a períodos, semanas, meses e até anos sabáticos. Porque a ideia da palavra é descanso. E quando a gente olha para o texto bíblico ou para o princípio por trás do Shabat, entendendo o significado da palavra, fica muito mais fácil para a gente não fazer confusão na nossa mente. Outro ponto que eu quero destacar para vocês é que dos 10 mandamentos, o 4º mandamento é o único que tem 2 aspectos. Todos os outros mandamentos, você obedece ele do jeito que está ali. Mas quando nós chegamos no sábado, é importante que você entenda que há no sábado 2 aspectos. E isso faz toda a diferença para a nossa compreensão acerca do sábado. Vamos entender então quais são os 2 aspectos do 4º mandamento. Nós sabemos que o 4º mandamento teve origem lá no descanso criacional,
quando Deus conclui a criação e descansa. Aqui então nós encontramos um preceito moral. O quarto mandamento está dentro do decálogo, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos pertencem a qual categoria? Leis morais. Então aqui nós encontramos o aspecto moral. Antes mesmo de Moisés receber as tábuas da lei, Deus já havia ensinado o seu povo acerca do descanso sabático. Por isso é moral, faz parte do caráter de Deus. Deus descansou e Ele espera que as suas criaturas façam a mesma coisa, porque Ele mesmo descansou, conforme registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Mas o sábado mais tarde, em Moisés, ele recebeu uma roupa diferente. Lá no Monte Sinai, o sábado ele recebeu um aspecto cerimonial também. Agora percebe que o sábado para os judeus ele não possui apenas o aspecto moral, ele também possui o aspecto cerimonial. Lembra que cerimônia é uma referência a todo o ritual de adoração a Deus? Então guarde isso na sua mente. Desse modo, dos 10 mandamentos que nós temos, o quarto mandamento é o único que possui o aspecto cerimonial e moral. Isso é de fundamental importância para que vocês entendam que a transição do 7º para o 1º dia foi tranquilo exatamente porque em Cristo Jesus o aspecto cerimonial do sábado foi cumprido. Quero destacar isso para vocês aqui nessa imagem. Então nós temos a criação, lei moral, sábado como lei moral, chegamos no Monte Sinai e o sábado então ele recebe tanto o aspecto moral quanto o aspecto cerimonial. Vamos pensar um pouco no aspecto moral. Como funciona o aspecto moral? O que significa olhar para o sábado e enxergar nele o aspecto moral? Significa entender que você precisa descansar um dia em 7. Veja que eu não disse que você precisa descansar no 7º dia. O Senhor descansou no 7º dia porque Ele concluiu tudo no 6º dia. Descansar um dia em 7. Quando nós pensamos no aspecto cerimonial, veja o que nós temos, veja o que foi acrescentado. Você deve descansar e adorar a Deus no 7º dia. Por isso, em Israel, era natural para eles adorar o Senhor no 7º dia, porque o 7º dia passou a ter um aspecto agora cerimonial. Tinha que ser no sábado, não podia ser na segunda, não podia ser no domingo. Era o dia da adoração. Mas note, isso é cerimonial. No que compete ao aspecto moral, é um dia em 7. Um dia em 7 pode ser qualquer dia. Se você trabalhou outros dias, você pode descansar no 7º dia. Você começou a trabalhar na terça, você vai descansar não no sábado, você vai descansar um dia diferente. Agora, deixa eu pular aqui. Agora vamos pensar um pouco de forma cronológica. O princípio moral do Shabat, ou do sábado, foi estabelecido quando Deus terminou a obra da criação e descansou. Vamos lá para trás. E esse preceito moral permaneceu até que a lei foi entregue a Moisés. Quando a lei foi entregue a Moisés, ela recebeu uma roupagem cerimonial também. Isso permaneceu assim até quando? Isso permaneceu assim até a ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu no 1º dia da semana. Agora nós conseguimos entender o porquê, começamos a entender o porquê dessa transição. Os discípulos, eles começaram a cultuar a Deus no 1º dia da semana, porque foi o dia da ressurreição, quando o Senhor Jesus inaugurou para nós o verdadeiro descanso eterno. A ressurreição de Jesus apontava para uma criação maior do que a primeira criação. A segunda criação é muito maior do que a primeira. Apontava para a obra da redenção. A primeira é só criacional. Deus criou todas as coisas. A segunda criação, ela aponta para a obra da redenção, onde em Cristo todas as coisas foram feitas novas. Assim sendo, o primeiro descanso marcou o fim da criação.
O segundo descanso aponta para o término da obra da redenção. E eu pergunto a vocês, qual obra é maior? A obra da criação ou a obra da redenção? Evidentemente que a obra da redenção é muito maior do que a obra da criação. Inclusive, nosso companheiro de igreja, chamado Spurgeon, ele disse o seguinte: congregamos no primeiro dia da semana em lugar do sétimo dia, porque a redenção é até mesmo uma obra maior do que a criação, e também mais digna de comemoração, porque o descanso que seguiu a criação é superior pelo repouso que segue a consumação. Sendo assim, após a ressurreição de Jesus, o aspecto cerimonial do quarto mandamento, ele foi riscado. Não há para nós mais aspecto cerimonial no quarto mandamento. Nós não estamos apegados ao dia em si específico. Tanto é que algumas vezes, até no sábado, nós realizamos culto quando não tinha salão. Com a consciência limpa, com a consciência tranquila, porque não estamos apegados ao aspecto cerimonial da lei. Nós realizamos o culto no domingo porque nós somos lembrados que foi nesse dia que o Senhor ressuscitou. E a obra da criação, ela não é maior do que a obra da redenção. Então o quarto mandamento foi abolido, encontrando assim o seu cumprimento em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Por essa razão, deixamos de adorar e descansar no sétimo dia. Essa verdade também foi exposta na nossa confissão. Note aí. Pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza. O que é uma lei da natureza? É uma lei natural. Lá no Jardim do Éden, Deus não entregou as tábuas da lei para Adão e Eva. Mas, por causa do que Deus fez no sétimo dia, naturalmente as suas criaturas deveriam imitá-lo. Por isso se chama lei natural. Não é uma lei impositiva, não é uma lei registrada, é uma lei incutida no coração. Então há uma lei da natureza que, em geral, uma porção do tempo seja destinado ao culto a Deus. Dessa forma, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, válido a todos os homens, em todas as eras, Deus particularmente nomeou um dia em 7 para um descanso, para lhe ser santificado, que desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo foi o último dia da semana, e a partir da ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, que é chamado de Dia do Senhor e deve continuar até o fim do mundo como o Shabat cristão, sendo abolido a observação do último dia da semana. Tá bom, legal tudo isso. Mas será que nós podemos perceber essa mudança logo no Novo Testamento? Porque se tudo isso que eu estou falando é verdade, essa mudança deve ser percebida logo no Novo Testamento. E tem mais, não só no Novo Testamento. Também deve ser observado dessa forma, também por aqueles que vieram depois dos apóstolos. Se é assim, a história da igreja deve nos mostrar que sempre foi assim que eles entenderam. Porque aqueles que vieram depois dos apóstolos entenderam corretamente como deve ser aplicado e aplicaram. Aqueles que vieram depois desses e assim sucessivamente. E eu quero mostrar isso para vocês agora. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para os apóstolos, veja como eles entenderam o Shabat. Eles entenderam através de dois argumentos. O primeiro é mais simples, todo mundo conhece. O primeiro argumento é que Jesus é o Senhor do sábado. Você deve se lembrar em Marcos 2, 27 e 28, e o Senhor afirmou que Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado e que o sábado foi feito para o homem, não o contrário. O segundo argumento está fundamentado na ressurreição de Jesus Cristo, que, como sabemos, ocorreu no primeiro dia da semana. Entendemos então que o sábado apontava para a ressurreição de Cristo, e a ressurreição de Cristo apontava para o nosso verdadeiro descanso. Agora vamos olhar alguns textos do Novo Testamento. Nós vamos perceber no Novo Testamento, eu vou apresentar pelo menos 3 textos para vocês. Nós vamos perceber que a reunião dos discípulos, que eram judeus, passou a ser no primeiro dia da semana. Veja que naturalidade. O primeiro texto que eu quero apresentar a vocês está em Atos capítulo 20, versículo 7. Nós temos aqui um momento em que um culto é realizado, temos até a ceia do Senhor e uma longa pregação de Paulo.
Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, domingo, reunimos-nos para partir o pão. Partir o pão é uma referência à ceia do Senhor. E Paulo falou ao povo, ou seja, ele pregou, aquele sermão longo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Foi um sermão muito longo. Quando isso aconteceu? Primeiro dia da semana. Se os discípulos mantivessem a sua mentalidade judaica, não entendessem o preceito moral dessa lei, era naturalmente para eles continuarem a fazer tudo isso no sábado. Por que eles estão reunidos no domingo, não no sábado? Inclusive, historicamente, nos primórdios da igreja primitiva, algumas igrejas que eram compostas por gentios e judaizantes, nesse processo de transição, eles realizavam 2 cultos, um ao sábado e um aos domingos, porque muitos judeus ainda não haviam entendido essa questão. E para não escandalizá-los, eles realizavam o culto no sábado e o outro no domingo, até que isso foi entrando na mente deles, e assim acabou o culto só no sábado. Outro texto para vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, Paulo diz assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Veja, irmãos, algumas igrejas na Galácia, não uma igreja, as igrejas na Galácia. Naquela região havia algumas igrejas. Paulo deu essa ordem lá e agora vai dar aqui ao Corinto. Então não é uma ordem específica só para os irmãos de Corinto. É uma ordem que Paulo deu para as demais igrejas. Qual é a ordem? No primeiro dia da semana, dia que o povo vai se reunir, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Está falando da sua oferta, da sua contribuição. Veja, de acordo com a sua renda, reservando-o para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, eu vou chegar aí para recolher as ofertas que vocês vão enviar para o povo de Deus em outras regiões, mas faz o seguinte, quando vocês se reunirem no primeiro dia da semana, já vai recolhendo. Aproveita o primeiro dia da semana, recolha, e assim quando eu chegar já está tudo certo e a gente só despacha isso para as igrejas que precisam. Vale destacar que nós encontramos nisso tudo o mesmo princípio praticado pelos judeus. Em cada sábado que eles costumavam reunir-se, tinham o hábito de fazer também coletas nas sinagogas locais. Era ali que eles recebiam dízimos e outras ofertas voluntárias, tratando-se de dinheiro, é claro. E o que acontecia a seguir? Eles enviavam para Jerusalém para uso do templo e manutenção dos levitas. Paulo está usando o mesmo princípio lá da antiga aliança e mostrando que é exatamente a mesma coisa que nós fazemos, só que fazemos no domingo, no dia do Senhor. Mais um texto bíblico para eu acelerar aqui o passo. Apocalipse 1:10. O texto diz assim: no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Aqui nós encontramos a primeira vez em que o primeiro dia da semana foi chamado de dia do Senhor. Nós cantamos aqui uma musiquinha às vezes, hoje é o dia do Senhor. Nós não falamos que hoje é o dia do Senhor? Exatamente porque foi assim que João se referiu ao domingo. E detalhe, quando nós olhamos para a antiga aliança, o Senhor chamava o sábado de meu sábado. O meu sábado. O sábado era o dia do Senhor. E agora João está chamando o domingo de o dia do Senhor. E nesse ponto, todos os teólogos aqui de diversas linhas concordam claramente que João está falando do domingo, o dia da ressurreição. Agora, se é tudo verdade isso, se realmente nós entendemos a posição dos discípulos com relação ao dia do Senhor, então é natural pressupor que aqueles que vieram após eles também tenham entendido, porque eles transmitiram isso para a próxima geração, no período pós-apostólico. E nós vamos encontrar num documento, lá do primeiro século, chamado Didaquê. Todo mundo conhece aqui a Didaquê. Era um documento usado para catequizar naquela época. Vejamos o que esse documento, lá do primeiro século, tem a dizer. Reunimos-nos todos os domingos do Senhor. Veja, todos os domingos do Senhor. Reunindo-se todos os domingos do Senhor, quebre o pão, dê graças, ceia do Senhor, confessando suas falhas de antemão, para que o seu sacrifício seja puro.
Quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que aqueles que vieram logo depois dos apóstolos seguiram aquilo que aprenderam dos apóstolos acerca do dia do Senhor. Poderia citar para vocês a epístola de Barnabé, escrita no ano 100, Eusébio, Inácio, Justino, Marte, Dionísio de Corinto, Tertuliano, Orígenes e muitos outros homens, afirmando que o culto é no dia do Senhor. Mas eu vou destacar um, que era de Roma. O nome dele é Justino de Roma, que viveu do ano 100 ao ano 165, ou seja, logo nos primórdios. Ele disse o seguinte: celebraremos essa reunião geral no dia do sol. Ele está usando o calendário romano. Ele é o Justino de Roma, calendário romano. Até no kanji japonês, o domingo é o kanji de sol, por causa do calendário romano. Nos reunimos no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus transformou as trevas em a matéria e fez o mundo, uma referência à ressurreição. E também o dia que o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos. Agora, preste atenção, com efeito, sabe-se que crucificaram Jesus um dia antes do dia de Saturno. Saturno é sábado. E no dia seguinte ao de Saturno, que é o dia do sol, ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para vosso exame. Sabe qual é a acusação que os adventistas fazem contra nós? Que nós somos idólatras porque nós adoramos o Deus Sol. Bom, se é verdade que nós adoramos o Deus Sol, eles adoram o Deus Saturno, porque eles adoram no sábado. Então não faz o menor sentido. Um teólogo chamado Stuart Olyott, eu acho que ele já faleceu, eu já vi sermão dele já bem velhinho, né? Então deve ter morrido já. Ele disse o seguinte: durante toda a história da igreja, o domingo tem sido observado como o Shabat dos cristãos. A evidência documental é unânime e retorna... Deixa eu botar a palavra dele aqui. Aí. E retorna a 74 depois de Cristo. Durante as perseguições, perguntava-se aos suspeitos de serem cristãos. Olha a pergunta que era feita para se identificar um cristão, lá no ano 74 já. Dominicum servaste? O que significa domingo servaste? Dominicum servaste. Você guarda o domingo? Você observa o domingo? E os verdadeiros cristãos respondiam: eu sou um cristão e não posso deixar de fazer isso. Então veja, uma maneira do Império Romano perseguir os cristãos era perguntando: você guarda o domingo ou o sábado? Ah, o sábado, você é judeu. Domingo, então você eu vou matar. E aqui morre a falsa acusação que recai sobre nós pelos adventistas do sétimo dia. Eles afirmam que nós só adoramos no domingo por causa de Constantino, que oficializou a religião cristã. Na verdade, o que o imperador Constantino fez no século IV foi apenas formalizar aquilo que já era a prática comum dos cristãos na igreja primitiva. Já era comum no domingo. Dito tudo isso, vou dar um salto aqui já para a tradição reformada. Quando nós olhamos as três confissões de fé da teologia reformada, a Confissão Batista de Londres, a nossa, a dos nossos irmãos de Westminster e dos nossos irmãos de Savoy, todas elas concordam com o dia do Senhor. A nossa confissão, seguindo a Westminster e a de Savoy, diz o seguinte: pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza que, em geral, uma porção do tempo seja destinado ao culto a Deus. Dessa forma, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo. Eu já li isso anteriormente. Agora vou para o final aqui, senão eu não consigo terminar. Se nós devemos, de fato, seguir esse preceito moral, não cerimonial do quarto mandamento, como fazem os adventistas, a grande questão é como é que nós fazemos isso? Como que nós devemos observar o Shabat? Primeiro, se despindo do legalismo. Se despindo do legalismo. Esse não foi o problema da elite religiosa nos dias de Jesus? O problema foi que eles colocaram uma roupagem totalmente legalista, colocaram um peso sobre esse mandamento que tornou o sábado insuportável. O sábado foi dado para dar alívio, alento ao homem, e se tornou um peso. Algumas vezes, quando eu exponho essa doutrina, algumas pessoas às vezes não gostam muito, porque é a primeira vez que está ouvindo. Eu, quando ouvi a primeira vez, estranhei também. Talvez seja só a primeira vez aqui.
E a pergunta é, mas espera aí, mas isso aqui não está cheirando meio que adventista do sétimo dia? Isso não é meio que legalismo, não é algo pesado? E eu sempre devolvo perguntando duas coisas. Você acha ruim ter uma lei na Bíblia que oferece a você descanso? Não, mas claro que não, quero descansar. Você quer trabalhar a semana toda sem descanso? Claro que você quer descansar, então você não pode ser contra esse preceito. E outro, você acha ruim Deus ter dado uma lei no qual Ele separa um dia para você adorar a Deus? É ruim adorar a Deus? Não, também não. Então você não pode ser contra o quarto mandamento. Porque o aspecto moral do quarto mandamento é isso: descanso para o nosso físico, que nós trabalhamos a semana toda, e também um dia separado para a nossa adoração, onde o povo da aliança se reúne para adorar a Deus. Então nenhum cristão que concorda que isso é bom pode negar o quarto mandamento. Agora veja, eu limpei da sua mente todo o legalismo por trás do quarto mandamento, imposto por seitas como o Adventista do Sétimo Dia e pelos judeus radicais lá do primeiro século. O quarto mandamento, de forma limpa, é isso: é descanso para o nosso corpo e também descanso para a nossa alma. Estamos aqui nos deleitando no Senhor. Fisicamente eu estou morto, e os que estavam no retiro também. Mas a minha alma aqui, ela está sendo revigorada. Isso vai reverberar no meu corpo, logo, logo. Spurgeon, comentando sobre a perpetualidade da lei e moral, ele disse o seguinte: a respeito de uma particularidade sobre a qual havia um pouco de cerimonialismo envolvido, em outras palavras, a guarda do Shabat, nosso Senhor ampliou e mostrou que o pensamento judeu não era verdadeiro. Os fariseus proibiam até mesmo obras de necessidades e misericórdia, como, por exemplo, debulhar espigas de milho para matar a fome e também curar os enfermos. O nosso Senhor mostrou que proibir essas atitudes não estava de modo algum em conformidade com a mente de Deus. Entenda, meus irmãos, o dia a ser guardado era considerado cerimonial, ou seja, sujeito à mudança, porque toda a lei cerimonial se cumpriu em Cristo. Agora, o ritmo de descanso, um dia em 7, é uma ordenança moral, e teve seu início no fim da criação e terminou com o dia da ressurreição de Jesus. Por essa razão, os discípulos não encontraram nenhuma dificuldade nesse trânsito do sétimo para o primeiro dia. Mas como que nós devemos observar? Nós devemos nos preparar para o dia do Senhor. Nós não podemos nos esquecer jamais que nós precisamos da nossa mente descansada para estar aqui no culto público. Deus deu a vocês 1,3 kg de cérebro, alguns têm um pouco mais aí, pelo tamanho da cachola, é verdade, mas em média 1,3 kg. E aqui é para a gente usar esse cérebro. Nosso culto a Deus é racional. Isso significa que você tem que refletir no que é dito na abertura, você tem que refletir nas músicas, na letra da música, não é no modo automático, você sai aqui só cantando por cantar. É preciso um esforço mental. E o nosso culto é domingo de manhã. Isso significa que você ficar até de madrugada no sábado, jogando videogame, assistindo filme, maratonando lá na Netflix, ou fazendo qualquer outra coisa que não seja trabalho, você vai ter dificuldades no culto ao Senhor. Você vai morrer de sono. Talvez você não vai prestar muita atenção. Não vai conseguir se concentrar. Também devemos entender que o dia do Senhor é um deleite. Não é uma lei pesada para nós. É uma alegria estar aqui. Você deve encarar o dia do Senhor como um dia de alegria, porque você está aqui. Lembra o salmista, aqui apesar de não ser a casa do Senhor, mas lembra do salmista? Alegrei-me quando me disseram vão à casa do Senhor. Alegria, é um deleite, é um prazer para nós. E agora, ontem em uma conversa com o meu irmão Rogério, eu decidi acrescentar 2 slides da palestra que eu ministrei lá no Retiro da Família. E eu não tinha nem combinado também com o Rodrigo, e ele também fez aqui um panorama. Eu quero então mostrar para vocês que nós, como pais, precisamos inculcar na mente dos nossos filhos, mostrando para eles o quanto o dia do Senhor é importante. O dia do Senhor é importante. Como eu faço isso? Primeiro, é preciso que você ensine o seu filho o quanto o dia do Senhor é importante. Agora, se o dia do Senhor não é importante para você, não vai ser para o seu filho. Lá no Retiro nós aprendemos que os nossos filhos, eles aprendem ao nos observar. Eles nos imitam.
imitam as coisas ruins e as coisas boas. Como somos pecadores, e eles também são, a tendência deles é aprender mais as coisas ruins. Eles vão nos imitar. Agora, se você é alguém que trata a reunião solene com descaso, como se fosse um dia qualquer, um dia normal, sabe, seu filho vai fazer a mesma coisa. Vai tratar o dia do Senhor da mesma forma. Por isso, nós pais precisamos, de fato, aprender a valorizar o dia do Senhor. Aprender a valorizar estar aqui junto na comunidade da fé, em adoração ao Senhor de forma coletiva. Muitas vezes os filhos não gostam de estar na reunião porque os pais não gostam. E eles percebem isso. Muitas vezes os filhos não gostam da igreja porque percebem que seus pais trocam a reunião solene por qualquer outro compromisso. Percebe que a igreja está exprimida na agenda da família. Se der, a gente vai. Se não der, nós temos outra coisa melhor para fazer. Às vezes os filhos não querem ir para o culto porque os pais, quando estão à mesa, sentados para comer, sem sabedoria nenhuma, começam a falar mal da igreja. Fala mal dos irmãos, fala mal do pastor, fala mal do diácono Felipe, fala mal de todo mundo. Sai falando mal de todo mundo. Aí às vezes a criança fica até confusa. Por que eu tenho que ir num lugar que não presta? Se meus pais falam tanto mal assim. Irmãos, nós não podemos nos esquecer jamais que os nossos filhos, eles estão nos observando o tempo todo. E a tendência natural é que eles imitem os nossos comportamentos, principalmente pecaminosos. Os nossos filhos nos percebem no culto. Eles nos analisam. Eles percebem o nosso descaso com a santa convocação. Eles percebem se você fica, durante o culto, conversando coisas desnecessárias. E pasmem, irmãos, isso acontece aqui. Já me procuraram no meio do culto para falar coisas que não tinha nada a ver com Deus, com o culto. Já me procuraram no culto para falar sobre política, sobre futebol, enquanto eu estava me dirigindo para a sala aqui atrás. Coisa que não tem nada a ver com o culto público. E às vezes, ficam lá naquela porta, no canto onde Eduardo está, uma muvuca de gente, conversando coisa que não tem nada a ver com o culto. Eu já vi quando eu passei por ali. O assunto não tinha nada a ver com Deus. Não é para estar conversando aqui. A única conversa que você tem que ter é com Deus em oração. Com exceção, é lógico, dos irmãos que têm que conversar durante o culto para fazer as coisas funcionarem aqui. Nós estamos num culto solene e precisamos levar de fato Deus a sério. Lembre-se, o culto é solene. Nós temos que voltar durante o culto toda a nossa atenção para aquele que é o alvo da nossa adoração. Eu não vim aqui nesse momento conversar com vocês. Eu quero conversar depois, eu converso muito. Mas aqui é o momento de concentrar a nossa atenção. Já é difícil manter a atenção calado, conversando, ou estando perto de pessoas que estão conversando, piorou a situação. Isso significa que política, futebol, trabalho, onde nós vamos almoçar, que restaurante nós vamos, se a gente vai para o Parque Y, para o Parque X, se vai trabalhar amanhã na segunda-feira, isso pouco importa. Não é isso que nós devemos conversar durante o culto, porque nós não devemos conversar a não ser com Deus. Você deve se lembrar que uma das razões pelas quais nós mantemos as crianças no culto público na hora do sermão, como eles estão aqui agora, é para que eles aprendam com os pais a como adorar e se comportar no culto público. Por isso que eles estão aqui. Eles aprenderão a amar a Deus e adorar a Deus nos observando. Eles ainda não sabem fazer isso. O coração deles ainda não foi transformado. Mas quando isso acontecer, eles já saberão como deve ser. Agora, se você despreza o culto público, não se surpreenda se seu filho fizer a mesma coisa, porque ele vai te imitar. Agora, perguntas para reflexão, para a gente chegar ao fim. Como você acha que seu filho vê você no culto? Será que seu filho, ao olhar para você, vê você como alguém que realmente veio aqui para adorar o Senhor? Será que ele vê você cantando os cânticos com vigor, com devoção, com fé, respondendo a Deus pelo que Ele fez por você através dos cânticos? Será que seus filhos percebem você com a Bíblia na mão, na hora do culto? Talvez até mesmo anotando, prestando atenção em cada detalhe? Ou será que o seu filho vê você trocando mensagem pelo WhatsApp?
Às vezes o pastor fala, abra em Abacuque, você abre em Facebook. Será que é isso? Se nós desejamos de fato que nossos filhos amem a Deus, e eu desejo que os meus filhos amem a Deus, eu espero que você também, nós precisamos de fato ser para eles um modelo de adorador. Porém, não basta sermos apenas um modelo. Eles vão observar, é verdade. Só que eles não vão, a princípio, se comportar como você. Só observando, é ótimo, ele vai aprender. Fantástico. Mas eles ainda não conseguem colocar isso em prática. Por isso, nós como pais precisamos então ensinar os nossos filhos a ter reverência, a se comportar no culto público. Nós estamos num culto solene onde voltamos a nossa atenção para Deus. Nossos filhos também precisam aprender a se comportar no culto público. Agora, é claro, irmãos, se ele for um bebezinho pequenininho, normal que ele vá chorar. Graças a Deus por isso, né? Tem saúde, tem pulmão para chorar. Está vivo. E vai dar um incômodo de vez em quando. E tudo bem você talvez trazer um brinquedinho para ele nessa fase em que ele é um bebezinho. É claro, um brinquedinho não barulhento, né? Você traz uma metralhadora, na hora do culto, aí vai ficar difícil. Um brinquedinho silencioso. E mantenha essa criança no seu colo. Sentado no seu colo. Não deixe a criança solta pela igreja, correndo para lá e para cá. Não deixe as crianças se juntarem. Senão vai haver uma rebelião de crianças aqui. Tem muitas crianças, é perigoso até. Deixe as crianças no colo, sentado, porque os pais estão sentados, ninguém está no chão brincando. Elas precisam aprender a ficar sentadas junto com os pais. Quando o Enzo tinha 2 anos, e quem viu, o Enzo era por demais agitado. Deixasse, ele estava andando em cima do teto aqui, ó. Estava pulando a cadeira lá. Ele não lembra mais, mas ele era assim. E na minha cabeça era impossível imaginar essa criança sentada no culto. E naquela época a gente tinha salinha, né? Para tirar as crianças. Era impossível, até que um dia eu vou na creche, naquele dia que os pais têm que visitar os filhos, e eu chego lá, a professora lendo a história, e o belezão sentadinho, quietinho. Tá de brincadeira comigo. Falei, então você consegue ficar quieto? E eu descobri que o problema era eu. Eu que não estava tendo controle sobre o meu filho, porque se uma professora conseguiu controlar meu filho e eu não tenho controle, está alguma coisa errada comigo. Então começamos a trabalhar essa questão para que ele ficasse quieto. Eu sei, irmãos, que manter filhos quietos no culto não é fácil. Além de não ser fácil, é muito difícil. Exige muito de nós, mas muito mesmo. É muito mais fácil para a gente entregar isso aqui na mão deles. Ó. Essa babá aqui, ó, não falha. Essa babá é boa. Você entregou na mão deles, acabou. Silêncio, sossego. É muito mais fácil deixar eles com uma tela na mão, com um brinquedo, ou até mesmo tirar a criança do culto, levando-a para uma salinha, como fazíamos antigamente. Ó, silêncio. Para que servia a salinha? A salinha servia para dar paz para os pais, para ter culto tranquilo. Mas com isso nós perdemos a oportunidade de ensinar as crianças a permanecer aqui, a entender a importância de estar aqui. Eu sei que a educação de filhos não é fácil, já sofremos muito com o Enzo, ainda um pouquinho com o John e muito com o Hiro. Agora o Hiro está começando a ficar quieto. Mas logo ele vai entender também, é um processo, é uma fase. Eu lembro quando eu defendi a ideia de que as crianças deveriam participar do culto, quase comeram meu fígado na igreja. Algumas pessoas, apesar da gente ter, naquela época, um terço do que nós temos hoje de crianças e de pessoas, me disseram o seguinte, mas elas não vão ficar quietas, elas vão dar trabalho, elas vão atrapalhar o culto, elas não vão entender nada, por que vai fazer isso com a criança? Deixa elas no cultinho delas lá elas entendem. O culto não é para elas. Os antigos devem se lembrar que, mesmo tendo 1/3 de crianças que temos hoje, né, dá para contar na mão do Lula, né? Quando nós iniciamos essa transição, foi um verdadeiro caos. Muito choro, muita gritaria. Deu muito trabalho, as crianças não estavam acostumadas. E quando mudamos para esse salão aqui, aumentou o número de crianças, que vieram muitos visitantes com crianças, graças a Deus por isso. E aí, então, era só reclamação na minha orelha, toda semana. Até que nós criamos aqui do lado a salinha de treinamento.
Hoje nós nem precisamos disso. Ó, que silêncio, ó. Ó, tá vendo? Silêncio. Aprenderam. A muito custo? Sim. Choraram muito? Choraram. Mas aprende. Não podemos subestimar as crianças. Elas têm capacidade, sim, de aprender. Tudo vai depender de nós, pais. Uma criança que não pode ser controlada no culto apenas revela que nós não temos controle sobre os nossos filhos. Se o seu filho não para sentado no culto, é simples, comece a treiná-lo a ficar sentado em casa. Nós fizemos treinamento em casa para domar a fera do Enzo. Agora tem que ficar sentado na hora da comida, porque ele não ficava de jeito nenhum, ele pulava em cima da mesa, subia na geladeira, rodava em cima do ventilador. Agora você vai ficar sentado aqui. Deu trabalho, foi disciplinado muitas vezes? Foi. Mas ficou quietinho e foi aprendendo também a ficar. Então não subestime seu filho, ele tem condições de aprender. E eu digo, se o Enzo conseguiu, qualquer um consegue. Não deixe a criança no tablet na hora do culto. Porque se você precisa de um tablet para manter seu filho quieto, significa que quem está controlando o seu filho não é você. É o tablet, é o game ou qualquer outra coisa. Também ajude seu filho a participar do culto. Não é só trazer e ficar quieto também com a boca amordaçada. Não adianta amarrar a boca dele. Não adianta amarrar os pés, amarrar na cadeira, depois solta no final do culto. Ajude-os a participar do culto, cantando. Se ele sabe ler, leia a Bíblia. Que ele traga a Bíblia. Nós estamos incentivando os adolescentes, os jovens, as crianças, né? Ainda jovem, a ler a Bíblia no culto. Então, traga a Bíblia para ele, de papel, por favor. Às vezes nós pensamos que basta apenas a criança vir para a igreja, que está bom, estamos cumprindo o nosso papel, mas não é verdade. Às vezes a pessoa diz assim, pastor, meus filhos foram criados na igreja, aí você olha os filhos criados na igreja, olha aí. Esses são os filhos criados na igreja. E isso não é criar filho na igreja, isso é levar filho para dormir. Eu acho que um deles deve ser o Felipe na infância. Que gosta de dormir. Nós não deixamos nossos filhos dormir no culto. Se dormir vai dar ruim para eles. Mas por que eu sou ruim assim? Não sou ruim. Se fosse num parque de diversão, estaria acordado. Fosse na casa de um amigo, não ia dormir. Por que quer chegar no culto e quer dormir? Então não, vai dormir em casa. Aqui não é para dormir. Agora bebê, tudo bem, bebê tem que dormir mesmo, né? E para concluir mesmo, que eu já... o culto está, salão até de tarde, né? Vou embora aqui. Mais umas meia hora. Cadeira. Vou concluir com esse último ponto. Não podia ser diferente, dirigir-me aos homens, os pais, agora o pai, no caso. Nós precisamos ser mais participativos na educação dos nossos filhos na hora do culto também. Às vezes, aqui quando eu estou pregando, eu percebo que algumas mães estão fazendo malabarismo com o filho. Está com 3 filhos, 4 filhos, está jogando para cá, tentando se equilibrar, um foge, ela puxa com o pé aqui. Aí o filho grita aqui, ela tampa a boca de um aqui, dá um chute no outro aqui para ficar quieto. Está ali se virando que nem uma ninja ali. E o pai? O pai está lá moscando, parece que está em Nárnia, está no outro mundo, parece que não está aqui. Homens, é preciso entender que é a sua responsabilidade cuidar do seu filho. Aí você vai, pastor, eu vou perder o culto, eu não vou prestar atenção no culto se eu ficar com a criança? Vai, meu filho. Isso mesmo, você vai, você é o sacerdote do lar. Você tem que se sacrificar por sua família. Dê para sua esposa um descanso, ela cuidou de sua criança a semana toda, correu atrás deles, deu banho, deu comida, fez tudo enquanto você provia o alimento. Agora dê um descanso para ela, deixa ela cultuar a Deus aqui, tranquila, fique com a criança. Quando eu não prego, eu fico com o Hiro. O Rogério faz o mesmo. Fique com a criança para que a mãe tenha um pouco de descanso para a sua mente e consiga cultuar. E se você faz questão de prestar atenção no culto, depois você assiste lá, Glauberflix, que tem todo o sermão de João, você pode assistir durante o mês todo se você quiser, quantas vezes você quiser, mas dê para sua esposa um alento. Nós, homens, somos sacerdotes do lar. Isso significa que nós amamos a nossa família de forma sacrificial. Se tiver que perder o horário do culto, se perder o momento do culto, que quando eu fico com o Hiro, quando eu não prego, realmente não dá para prestar atenção em tudo. Agora já está mais tranquilo. Mas não dá. E tudo bem.
E eu vejo depois. Hoje você pode não conseguir participar do culto com toda a atenção que você gostaria. Mas um dia, eles vão crescer, vão casar, e você vai estar tranquilo aqui do culto. O Sérgio e a Cátia não tem nenhuma preocupação com os filhos no culto. Está tranquilo, já está tudo grande já. Passou a fase. E essa fase vai passar para nós também. Essa fase vai passar para nós também. E eu vou encerrar aqui, porque senão daqui a pouco vocês vão comer de fato o meu fígado. No junta-panelas. Eu quero, nesse momento, pedir a você que curve a sua cabeça. Nós vamos orar a Deus pedindo que nos ajude a entender a importância do dia do Senhor e a incutir isso na mente dos nossos filhos.